Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. E sejam muito bem-vindos também ao México. Cabrones! Chegamos ao México, esse país tão amado e querido. Principalmente por você, né? Principalmente por mim, foi o primeiro país, minha primeira viagem sozinho internacional de toda a minha vida pro México em 2016. Então faz um bom tempo. Muito legal estar de volta, bem especial. Nada mais justo do que você me trazer para conhecer. Com certeza. Mas estamos em um lugar que eu não conhecia. Afinal, chegamos de forma terrestre. Nos vídeos anteriores a gente mostrou um pouco sobre Belize. Pegamos um transfer diretamente de lá de Belize City e chegamos agora em Bacalar. Essa é a cidade que vamos passar aí os próximos dias. A cidade é muito conhecida, principalmente por estar à beira de uma lagoa que parece Caribe, mas não é. É uma lagoa de água doce que tem 7 cores, ou seja, vários azuis, é o que verdes. dizem, vamos conferir e mostrar. A gente não viu nada disso ainda. A gente tá passando agora, só para contextualizar, na praça principal, tá? Aqui é o Palácio Municipal. Enfim, a gente tá por aqui, mas depois a gente vai passar com mais calma novamente. Estamos indo na direção do nosso Airbnb. Mas e aí, Rochelinha, como foi essa passagem pela fronteira? Porque a gente fez super mistério, né? Quando a gente chegou em Belize, realmente foi bem difícil porque tinha que imprimir muita coisa e tal. Mas e pra sair, foi de boa? Não vamos mentir que os belizenhos estavam mais preocupados com a gente passando pro México do que os mexicanos no quesito documentação. Ali a gente teve que fazer o pagamento de saída de Belize. Foram 20 dólares americanos por pessoa, o que já é bem salgado, mas isso a gente já sabia. Estávamos preparados com o bolso cheio, só que não, a gente pagou com o nosso cartão da Wise, como sempre. Tipo, que eles aceitam o cartão, então foi bem tranquilo. A gente chegou lá na fronteira do México, descemos as nossas coisas, passamos ali por uma conferência se tinha alguma fruta, porque você não pode levar aí de um país para o outro. Aí fomos para a imigração. Chegando lá, descobrimos que teríamos que pagar uma pequena taxa simbólica, né? Quase nada. Porque não teria que pagar se a gente ficasse menos de 7 dias no México. Mas nós ficaríamos. Spoiler aí pra vocês, vem vários ensinos pela frente. Tivemos que pagar 45 dólares por pessoa. Ou em peso mexicano, 861. Essa é uma taxa que você precisa pagar quando você entra via terrestre. Normalmente, quando você compra o seu aéreo de chegada ao país, ele já vai incluir essa taxa. Por isso que provavelmente você vai achar meio salgado o aéreo para chegar até aqui. A gente não foi nosso caso, tivemos que pagar essa taxa. Tirando isso, a parte de documentação. É bem legal você ter a sua passagem de saída do país quando você entrar aqui. Não nos pediram pra ver, mas perguntaram a data, a gente tinha comprado, normal, tanto é que a gente não sabe ainda, provavelmente a gente vai ou cancelar ou alterar, porque é reembolsável, mas precisa ter, então já é uma informação que eles vão perguntar pra vocês. Passaporte, não aceita RG, CNH aqui de forma alguma, e precisa ter visto, meus amigos, precisa ter visto mexicano. Se Essa você foi tiver uma saga lá do Brasil que a gente correu atrás desse visto, deu certo no final, fizemos. O Vitor ganhou um visto grande, acho que porque ele já era carinha conhecida aqui no México, deram de 10 anos pra ele, de 6 meses pra mim, mas tá tudo só bem. 6 meses, então a dona Rochelle vai ter que conhecer muito bem o México. Por isso que a gente tem que correr pra conhecer agora, tá? Opa! Quase que aí. Exatamente, a gente teve essa saga de tirar o visto. A gente não tem visto americano, não tem visto canadense, porque se tiver, não precisa ter o visto mexicano. Mas no nosso caso, a gente foi tirar o mexicano mesmo, foi tranquilo pra conseguir. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo da gente contando como foi tirar esse visto, quais foram as burocracias, o que a gente teve que fazer ou não, deixem como aqui foi nos até comentários. mesmo a entrevista, né, no dia, o que perguntou. Muita gente tem medo dessa parte. Comentem aqui que a gente pode preparar pra vocês, mas foi isso. Teve que preencher as coisinhas lá que toda fronteira pede, mas no geral deu tudo certo, né? Tudo tranquilo. Na parte de entrar mesmo ele não questionou quase nada, Não. Foi muito de boa. Foi bem de boa. Só perguntou pra nós a hospedagem, precisa preencher lá um cartão. E aí você põe todas as informações de onde você vai estar, sem muita preocupação. Então não se preocupem tanto com essa questão da fronteira, se você tiver aí tudo que a gente já indicou pra vocês. E agora, estamos caminhando aqui 10 minutinhos com todos os nossos pesos. E vamos pra nossa hospedagem, descansar Pesos um e mochila, porque a moeda é peso mexicano, que não temos nada ainda. Então temos que ir atrás descansar, do peso, pegar peso. de comida Ir no mercado, mas uma coisa de cada vez. Agora a gente vai calmamente em direção à nossa hospedagem. O spoiler dessa saga aqui no México é que eu quero comer muita comida local, porque o Vitor me fez várias propagandas. Então, chegou a hora. Vamos ver comidinhas por aqui. Chegamos, é aqui, Ixtacay. Bem do lado de uma lavanderia. Nós estávamos em Belize. Ah, ¿están en Belice? Sejam bem-vindos.
bem-vindos ao nosso Airbnb. Olha que lindo esse elefante. Você tá encantado pelo elefante, né? Esse é o quartinho que a gente vai ficar hoje, amanhã e depois de amanhã que nós partiremos. Então nossa passagem aqui é curta, mas a gente queria ficar num lugar confortável, com banheiro privado, uma cozinha aqui. Então a gente não encontrou muitas opções, mas o que a gente encontrou, que foi esse aqui, a gente gostou bastante. Um rapaz super simpático, deu várias dicas ali pra gente. Tem um frigobar, a própria cama, o banheiro, tem poltronas, ventilador, ar-condicionado, televisão com Netflix, tudo. Não que a gente vai utilizar, mas... Nem dá tempo. Nem dá tempo, mas é um lugar bem completinho. A cozinha ali fora também, que está à disposição para a gente utilizar, para a gente cozinhar. Tem água potável, bem legal. Acho que é tudo que a gente estava precisando. Cozinha, então aqui o fogão, tem as cadeiras, a nossa sala de jantar aqui praticamente. E também tem bicicletas, que está Essa é a parte mais legal. Está inclusa aí, inclusive lá em Belize, em Tikal, que a gente também teve para utilizar e utilizamos. Então aqui provavelmente a gente também, amanhã, quem sabe a gente dá uma voltinha. Tem até os cadeados ali que ele deixa à disposição. Internet boa, então assim, tudo fluindo positivamente nessa nossa estadia aqui no México até o momento. E assim vai continuar. Que assim seja. Iremos para o supermercado procurar alguma coisinha básica para comer, afinal... Sacar dinheiro também. Sacar dinheiro, precisamos, estamos zerados. Por mais que o cartão vários lugares aceita, né? A gente sabe que lugares menores, tendinhas mais reduzidas, normalmente cobram uma taxa adicional ou não aceitam até mesmo o cartão. Então a gente, acabou de chegar no país, é bom sempre ter dinheiro em mãos. Mas agora vamos lá então. Bom dia, meus amigos! Muito bom dia! Vamos começar aqui os nossos passeios pro Bacalar, ver o que tem pra ver por aqui. Pegamos aqui as nossas bikes, já escolhemos. Obviamente eu peguei a de cestinha cor de rosa, achei minha cara. E eu vou com a preta. As outras opções eram pequenas pra mim. É legal que assim como o Kickalker, essas bicicletas não tem aquele freio que a gente é acostumado, né, a utilizar. A gente tem que pedalar pra trás. Não dá pra ficar brincando daquele jeito com a criança, sabe? Que andando pra frente, pedalando pra trás. Mas agora bora lá, nosso objetivo é sacar dinheiro. Vamos mostrar pra vocês qual banco a gente conseguir, qual a taxa que vai cobrar. Então, sem mais demora, partimos. Bora. E o solzão tá torando, hein? Caraca, que calor! Ah, uma motinha dessa aqui vai bem. Muitos turistas, inclusive, a gente viu aqui, eles alugam scooters. A gente acabou nem comentando muito sobre ontem à noite. A gente foi no mercado ali perto mesmo, comprando só o suficiente para janta, porque a gente ainda, como falou, tava sem dinheiro em espécie, não tinha muito noção do preço, que é caro, que é barato. E como amanhã a gente já vai mudar de cidade também, foi só uma comprinha básica. Hoje a gente quer comer fora, pelo menos o jantar. É isso. Vamos indo. Esse é o banco que a gente vai dar uma conferida, o Banco Azteca. Primeira tentativa, falha. Tentamos no caixa ali fora e aqui dentro. Tá sem dinheiro disponível. Falaram que ali do lado da praça é para ter. Aqui é o Palácio Municipal. A moça do banco falou que é por aqui que temos um caixa. Vamos procurar. Tem vários caixas. A gente vai testar aqui para sacar. Carreiro automático Red. Temporariamente fora de serviço. Beleza, agora o Banorte vai ser o teste da vez. 58 mexicanos, de IVA já incluído, beleza. E aí, ó, sacando nossos pesos mexicanos. Finalizado. Com a Wise mais uma vez aí, salvando nossa vida. Salvando mesmo. Link na descrição, QR Code na tela para pedir o seu sem taxas e fazer a primeira transação de até R$3.500 na faixa, daquele jeito que a gente gosta. Tá aqui o dinheirinho, essa é a nota mexicana. Dinheiro sacado. Você tava podendo trabalhar no circo, hein? Tá com várias habilidades. Gravando, falando. Contando sobre sacar do banco. Que é isso? Enfim, deu R$54 a conversão aí, um valor ok. A gente sacou uma quantia maior porque a gente vai passar um tempinho legal aqui no México, então ia precisar de uma forma ou de outra. O bom de sacar já bastante de uma vez é que aí paga a taxa só uma vez, lembrando que taxas reduzidas por conta disso que a gente falou da Wise, né? Agora que os BOs foram todos resolvidos, bora curtir, passear aqui por Bacalar. Estamos aqui na praça principal, do parque principal. Tem o letreiro ali na frente, logo atrás dele está ele, Lago Bacalar, que já mostra que realmente tem várias tonalidades de azul, hein? Chegamos finalmente, nossa primeira vista do lago é essa aqui junto com vocês, não tínhamos visto anteriormente. Aqui tem um forte, o próprio letreiro que a Rô comentou, bem bonitinho, hein? Bem bonitinho. Ó, agora tá seguro, hein? Vendendo as nossas bikes do lado do parquinho, acho que não tem lugar mais seguro que esse. Não, sempre tem um pai, mamãe olhando. Mas aqui é bem tranquilo, tem pouquíssimas pessoas na praça, talvez porque esteja um calor
cada um, mas o ventinho ajuda, o ventinho que vem aí do lago. A cidade de Bacalar foi fundada por espanhóis em 1544, o que não quer dizer que essa região já não era habitada, os maias já viviam por aqui há uns bons anos, mas ela foi fundada oficialmente nessa data. Posteriormente, ela passou a ser muito frequentada por piratas, tanto ingleses quanto franceses, e por isso houve a necessidade de fundar e criar um forte para proteger. Esse é o Forte São Felipe, que foi construído em 1729 para servir aí como proteção para esses piratas, e para isso que essa região serviu por um bom tempo, uma forma de proteger aí esse terreno espanhol, essa parte que já pertencia à coroa espanhola, dos piratas. É possível entrar dentro do forte, hoje ali dentro funciona um museu, é um museu pequeno, mas a parte da estrutura por fora já é bem legal, tá super intacta, é um forte pequenininho, não é nada muito grande, mas que conta muito da história aqui de Bacalar. Ingressos comprados nos custou 110 por adultos estrangeiros, que é o nosso caso. Bora lá conhecer o museu então. No meio da construção do forte tem esse museu, que ele foi construído para contar como as pessoas chegaram até aqui, quem vivia antes aqui. A gente entrou por aqui para ver como ele não é tão grande. Esse salão que a gente tá, esse aqui do meio, que é esse aqui. Como foi a fundação, quem chegou por aqui primeiro. Tiveram 3 espanhóis que fizeram bastante essa rota, que vinha principalmente para Cuba, aí para Cozumel, que vieram muito para cá, e nesse cantinho para falar sobre a pirataria. Afinal, a gente viu várias vezes, ao menos eu vi, imagino que vocês também tenham visto, Piratas do Caribe, Jack Sparrow, que é um conto, mas que é muito inspirado na vida real. Tem uma guerra de europeus, só que fora da Europa. Aconteceu aqui no Caribe. E aí trouxeram algumas figuras, algumas delas a gente já tinha visto. Esse aqui é o famosíssimo Henry Morgan, que diziam que o tesouro dele estava escondido lá em San Andrés, o famoso tesouro do pirata Morgan, que ninguém nunca encontrou, numa caverna que tem por lá. A gente foi lá procurar, inclusive se você não viu esse vídeo a gente vai deixar aqui nos cards. Inclusive essas duas aqui, ó, piratas mulheres, também passaram, fazem parte aí dessa história. Continuando, tem maquetes aqui dos navios. Podem ver que não é tão grande o museu, mas conta bastante da história. Aqui os canhões que eram utilizados, lá na frente estão as balas de canhão. E esse aqui é o museuzinho que tem aqui dentro, basicamente. Bora ver o Lago Bacalar aqui do forte. Visita ao forte finalizada, é realmente rápido, o forte é pequeno, não tem tanta coisa pra ver. Achei até um pouco salgado o valor pelo que tem pra ver, mas enquanto eu mostrava pra vocês tudo que tinha por lá, o Vi aqui, ó, tava aproveitando a internet da Rumoá pra falar com a sobrinha dele lá no Brasil. Canal perfeito da Rumoá, como sempre, a internet parceira aí em toda a nossa viagem pela América Central e agora América do Norte, afinal estamos no México. Funciona perfeitamente, internet ilimitada, suporte 24 horas por dia em português, o que facilita bastante quando a gente está fora do país, 100% funcionando. E chegamos no México conectados, né? Sempre conectados, a gente estava falando ali com a nossa família, foi muito bom, deu para matar um pouquinho da saudade. Agora a gente vai conhecer o que realmente chama atenção aqui em Bacalar, afinal forte. Existem alguns outros, agora lagoa com cara de mar do Caribe não é em todo lugar. Não é de forma alguma, e aqui é o que a gente estava ansioso para conhecer mesmo. Pedalamos até o final da orla, digamos assim. Chegamos na Calle 36, que é uma passagem gratuita. Uma das entradas gratuitas, inclusive também movimentado por lá, é uma forma de você acessar essa lagoa que tem meros 2 km de largura, coisa pouca, e 42 de comprimento, ou seja, ela é bem comprida. Vamos virar que aqui tá melhor essa. Aqui tá um vento, tá forte, então a gente tá tentando fugir do vento, mas tá realmente muito mais bonito assim. E ela também é conhecida como Lagoa de 7 Cores. Por quê?
porque ela tem várias profundidades e conforme vai mudando essas profundidades, aí a gente consegue ver tons diferentes. E essa água aqui, apesar de parecer que nós estamos no Mar do Caribe... Não ainda? Não ainda. Ela é composta de nascentes e águas de rio, ou seja, nada de água salgada por aqui, água docinha, água limpa, água boa pra gente tomar um banho. Eu tô com calor, que eu acho que eu tô precisando entrar nessa água. A gente vai entrar por aqui, pelo menos pra ver ali na frente, mas a gente não sabe se a gente vai mergulhar aqui ou entrar em um dos balneários pagos, que eu imagino que não seja tão caro, mas a gente quer conferir as opções, né, antes de se molhar. Mas pra vamos pessoa lá. passar aqui pra subir. Coisas que não pode, ela não pode trazer comida, não pode trazer bebida, não pode passar protetor solar, isso porque tem animais que precisam ser preservados, vegetações, e o protetor solar acaba prejudicando. Então passe protetor bem antes, espere secar para depois poder nadar. Até numa parte mais pra lá da lagoa tem uma parte chamada corredeira, que é bem legal, que tem aqui, como chama aquele estalactite? Não é estalactite. É um nome muito difícil tá aparecendo de escrito aqui para vocês, que são nada mais do que fósseis muito antigos que estão preservados dentro da água. Não é de dinossauro, gente, não é de dinossauro não. São fósseis de plantas que foram fossificando e ficaram ali naquele canal que passa aí. É basicamente um canal que divide o lago aí no meio. É uma parte bem estreita do lago em geral e que chama corredeira porque a correnteza vai te levando, você vai curtindo, apreciando. Você pode ir lá e vendo essas formações que estão fossilizadas lá. Como a nossa passagem é rápida, o que a gente tirou pra ver é conhecer o centro, conhecer a lagoa, conhecer o forte. Tem algumas vistas aéreas com o drone, porque estava ventando muito, a gente não conseguiu fazer muito. A gente até queria dar um passeio de barco, porque a gente viu que são 2 horas, daria pra fazer, mas não encontramos. Não vimos ninguém vendendo, gente. É baixa temporada, então talvez por isso que... Ou estão já nos passeios, né, a maioria dos barcos, não sei, mas tudo que a gente olhou estava fechado, foi bem... Mas a gente nem vê eles passando diferente. aqui. Então... Não sei, não vimos opções. Está curiosa essa questão de não ter barcos. Mas olha essa vista, hein? Maldivas é você? São Blas é você? Não, Bacalar, México, meus amigos. Conhecer agora o Ecopark, que fica aqui bem do ladinho daquele outro mole que a gente mostrou pra vocês. A entrada por aqui é paga, mas é praticamente simbólico, são 20 pesos mexicanos por pessoa. O único, porém, é que precisamos deixar o protetor solar. Esto se queda acá, ¿verdad? Sim. Gracias. Por servirle. E aqui notas diferentes, a de 100 pesos mexicanos, a de 50 e nossa primeira moeda. Não mostrei muito bem, né? Mas tá aqui, ó. Pra vocês verem. A gente tem 2 opções porque são 400 metros de mangue, é um quadrado. São 400 metros de mangue e 400 metros de água, de mar. De mar não, de lago. A gente optou por começar pelo mangue. Mas já é mais refrescante, pelo menos, caminhar entre as árvores, né? E lembrando que esse aqui não é um balneário especificamente, tem uns balneários que são maiores, que tem piscina, tem tobogã, tem algumas outras coisas. Aí o preço é um pouquinho mais alto. Mas dá pra nadar aqui também. Dá pra nadar, normal. Só o entretenimento que é um pouquinho menor, tem menos coisas. Os balneários particulares acho que vão girar em torno de 100 pesos mexicanos. Amigos e amigas, olha esse lugar. Fora de série, hein? Parece de mentira. Nossa, lindo, lindo. Os olhos não acreditam no que vê, não, porque é bonito. Parece muito Mar do Caribe, parece muito mar, né? Mar em geral, mas é água doce. É uma lagoa. Bora entrar? Bora, tô ansiosa por esse momento. Quero saber se não tem nada de salgado, se é meio salobo, como é que é essa água. Pra mergulhar não é pulando não, tá? Tem uma escadinha bem aqui. É perigoso pular. Dá pra descer. Tem algumas mais pra lá também, onde o pessoal tá concentrado, mas aqui tem menos pessoas. Vai ser por aqui que nós iremos. Tá pronta? Prontíssima, prontíssima.
docinha, não é saloba, nada, é só água doce. E no fundo tem areia, ela é mais durinha. Areia durinha, mas não tem problema nenhum, né? Só uma observação mesmo. Difícil olhar pra cá e falar que não é mar. Muito gostoso, a água é muito boa. Tava mais rasinha ali onde a gente tava. Ali onde tá mais escuro já é a parte mais funda. A gente não se arriscou muito, lá era a parte. Lá a gente tava mais longe, aqui tá mais perto até. Aqui tem um número maior de pessoas curtindo, aqui deve ser mais rasinho. Ali o pessoal tá nadando, às vezes é um pouco mais fundo. A temperatura da água é perfeita também. Uma delícia. É quente, é morninha. É a temperatura perfeita mesmo, né? Porque pro calor que tá aqui, se fosse muito quente ia ser até um pouco chato, mas não tava bem gostoso. Ou seja, Bacalar surpreendeu ou não? Ah, surpreendeu, né? Correspondeu às expectativas, diria assim. Eu não esperava tanto. Ah, é? Não tava esperando tanto não. Sabia que era uma lagoa bonita, mas tão grande assim, não esperava. E água tão gostosa, não esperava não. A Xelinha não resistiu, viu que aqui no cantinho é funda, voltou pra água. Peixinha, adora nadar, não teve jeito. Tá lá, ó. E o pôr do sol é uma loucura também, né? Lindo demais. Bora pra casa agora. Bora voltar. O que foi? Saiu a correr? Eba! Deixa eu arrumar. Faz parte. Quis dar uma de moleque de vila aqui. Não consegui cantar as 3 vezes. Bikes estacionadas. Prontinho, rolê de hoje finalizado. Agora tomar aquele banho, descansar um pouco. Não? Ou não? Não, acho que tinha combinado. Lá onde? Comer tacos? Comer tacos. Mas tá dando jantar. É, não é o mas que se come à tarde. Mas agora é 6 horas? O que vocês acham? Tacos agora ou não? Comentem aí, tacos agora. Só pra gente saber se que vocês estão acompanhando o vídeo até esse momento. Comentem aí. Partiu tacos. Aqui estamos nós na praça principal em busca de algum restaurante, alguma taqueria para jantarmos. Aqui na praça não especificamente, né? Porque aqui tem mais artesanatos, lojinhas. Bem agitado, né? Nossa, vida noturna por aqui. Para um meio de semana. Olha só, era presente. De dia era tudo desmontado, então realmente muda a cara da cidade e vira realmente um ambiente muito turístico, né? Tá tudo iluminado, não só aqui onde tem essas feirinhas, mas no geral passando pelas ruas, tem vários restaurantes com luzinhas coloridas. Bem legal. Olha só a vibe. Bacana. Já foi dar uma olhada em alguns restaurantes, vimos algumas opções. A gente tá tentando achar o lugar, né? O taco de Bacalar. Aquele que é muito local também. Eu gosto de procurar um lugar que seja bem local, seja raiz, onde a gente vê a galera daqui comendo mais do que turistas. Porque lugar onde a gente vê turista comendo tem vários. Ainda mais aqui no centro. Ih, parece bom, hein? Tá lotado. Ai, crepe. Sobremesa. São 6 anos de relacionamento, até mais que isso, e 6 anos de uma promessa, né, Vi? Eu falei, vamos pro México um dia, porque nossa primeira conversa foi justamente por ela ter passado um tempo na Itália, ter passado um tempo no México. Falei, um dia a gente vai pro México e vai comer tacos ao pastor, e chegou esse dia. Chegou a hora! Aí, ó, Viemos a gente andou, viu vários lugares. Esse aqui não é uma taqueria raiz assim, mas pareceu ser muito bem servido, tá com uma cara muito boa, realmente o preço estava legal. Bastante carne, tava com uma promoção, aqui acho que todos os dias da semana tem nesse lugar, né? Isso, mas o de hoje especificamente era o de você pede 3 e paga 2 tacos, então foi perfeito. Show demais. Deixa eu mostrar pra vocês então como que tá esse prato. Olha só, a tortilha não é muito grande, mas tem muita carne em cima dela, bem caprichadão. Vieram 3 pra acompanhar: pepininho que é apimentado, abacaxi e cebola. E aí tem limãozinho também. Tem essas duas aqui que são pimentas e a moça meio que avisou assim: melhor não. Não encostem, essa aqui é mais forte, as mais fortes que nós temos na casa. E aquela amarelinha lá é uma que não tem tanto. E uma jamaica, que é tipo um chá de hibisco com um leve toque de canela pra acompanhar. Bora? Amo Doro. Bora? Bora então, vou colocar a cebola que é tradicional, depois eu vou colocar abacaxi e as outras coisas. Vamos provar do jeito tradicional? Vamos lá.
Nossa, quanta carne. Acho que alguém gostou por aqui, hein? Detalhe, isso é o que nós comemos, fora mais 3 que pedimos. Tava muito gostoso, nossa. Talvez alguns quilinhos a mais serão carregados de volta pra casa. Até os incrementos a gente zerou, muito bom. A pimenta, essa aqui, ó, a gente usou e testamos. Boa também, tá? Tava bem gostosa. Só não pode exagerar, que foi o meu caso, minha boca está pinicando. Tá? Tá. A gente chamou agora pra pagar, vai dar uma média de 280 pesos, incluindo já as bebidas, né? Que custou Muito 35 bem cada uma. um valor bem bacana. Admiti que eu achava que eu comia uns 5, tá? Mas era muito carnudo, então alimentava bem, né? Estou super satisfeita. Mas sempre tem aquele outro espaço no estômago, né? Vamos comer um docinho? Graças. Olha só o que veio aqui, galera. A gente viu um movimento, muita fila, uma boa música. Aí a gente falou, vamos parar aqui pra ver o que tem. A gente descobriu isso aqui, que o nome é? Marquesitas. Marquesitas. Não é típico daqui, dessa região, mas é típico do país. Então... É mais comum em Yucatán, né? Especificamente em Mérida, onde foi criado, que é a capital do estado de Yucatán. A gente pediu qual que era o mais pedido, mais escolhido. Ele falou que era esse de queijo com Nutella, também diferente. É uma massa parecida com a casquinha do sorvete. É igual a casquinha de sorvete. Então prova aí já. Posso? Será que tá quente? Como que é? Eu não faço ideia do que é recheado além de queijo Nutella. Não sei se ele é o tempo, não é tudo, não sei. Vamos provar. Tivemos que pausar para a Dona Rochelle criar o conteúdo dela pro Instagram, mas agora sim vamos provar. Agora vamos. Custou 60. Vai ser com exclusividade pra vocês, tá? É isso aí, custou 60 pesos mexicanos. Então bora lá, manda pra dentro. Ui, quanto queijo, bom? Nossa, super diferente. O queijo é bem parecido com parmesão, um queijo mais curado, mais salgadinho, com Nutella. Nossa, bem diferente, bem gostoso. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo, já em direção ao terminal rodoviário para partirmos para o nosso próximo destino aqui no México. Estamos muito felizes de termos ficado esses diazinhos, optarmos por passar aqui por Bacalar, nos surpreendeu muito positivamente. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse primeiro destino aqui no México. Se inscrevam no canal, afinal tem mais destinos nesse país maravilhoso por vir. E nós nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau.